Meus amados e queridos irmãos, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Queridos, aqueles que possuem um exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo, por gentileza, o livro de Juízes, capítulo de número 6. Livro de Juízes, capítulo de número 6. Quantos irmãos procuram o texto sagrado? Eu quero aqui aproveitar, externar minha gratidão ao bom Deus por essa tão rica e tão preciosa oportunidade a qual o Senhor está nos concedendo, poder liberar uma palavra do coração de Deus ao teu coração essa noite. Para nós é motivo de grande alegria. Trago um abraço ao meu pastor César Inácio Nunes, ao pastor Juarez Santana, aqui da congregação do Vila Maria. Quero também aqui agradecer ao vosso pastor Juarez, bem como também meu amigo William, pelo convite. Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão aqui trabalhando, para que você possa estar aí cultuando a Deus nesta noite. Livro de Juízes, capítulo de número 6, está escrito assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os filhos do Oriente, contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados, e tendas vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não podiam se contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém? Queridos, a Bíblia Sagrada nos diz, no capítulo de número 5 e no versículo de número 32 do livro de Juízes, que após 40 anos de sossego, 40 anos de paz e de tranquilidade que Israel havia vivenciado, agora no capítulo 6, Israel passa a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O que nos parece é que Israel não soube aproveitar os 40 anos de paz, os 40 anos de sossego e de tranquilidade que Deus havia dado a eles. E agora, no capítulo de número 6, mais uma vez, Israel vai adentrar pelo caminho que eu costumo chamar de o caminho da apostasia. Israel torna a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Os irmãos percebem que este caminho, o caminho da apostasia, não é um caminho novo para Israel, é um caminho a qual Israel já havia trilhado outras vezes. De fato, pelo motivo de Israel ter trilhado esse caminho outras vezes, significa que Israel é conhecedor das consequências que esse caminho pode lhe trazer. Porém, mesmo conhecendo as consequências de se trilhar este caminho, Israel decide passar por ele.
Interessante é que, como Israel não atende ao chamado da graça, Deus agora, que não desiste do seu povo, que não abre mão do seu povo, vai por meio da trombeta do juízo trazer Israel novamente para perto dele. Israel estava aqui se afastando de Deus, se apostatando da sua fé, e agora diz a Bíblia que o Senhor pega Israel e coloca nas mãos do seu adversário, a saber, os midianitas, por um período de 7 anos. O que o Senhor aqui quer é que Israel, por meio do sofrimento, venha se lembrar dele. É que Israel, por meio do sofrimento, volte-se para o Senhor e torne a trilhar o caminho da obediência, o caminho da fé. Interessante é que esse período de 7 anos, se os irmãos forem analisarem dentro do livro de Juízes, é o período mais curto que Israel vai estar nas mãos de um adversário. Porém, mesmo sendo o período mais curto, é o tempo em que Israel mais vai perecer, mais vai sofrer na mão de adversários. São 7 anos, o período é curto, mas o estrago que o inimigo está fazendo, ele é gigantesco. São 7 anos que Israel vai vivenciar este tempo de crise, de adversidade, de opressão inimiga. E o que chama a minha atenção é que essa crise que Israel está aqui vivendo, ela não está se dando pelo fato de que Israel não tem uma terra ou um solo produtivo para semear. Não. O solo que Israel tem para semear é muito fértil. A terra é produtiva. A crise não está ocorrendo aqui também pelo fato de Israel não ter semente para semear neste território, não. Israel tem semente, e a semente que Israel tem para semear, ela é boa. Interessante é que essa crise está aqui ocorrendo pelo fato de que toda vez que chega o tempo de Israel colher aquilo que ele plantou neste território, Israel não pode colher. São 7 anos que Israel está semeando, a terra está dando o seu fruto, mas na hora de colher, Israel não pode. E por que Israel não pode colher? Porque diz a Bíblia que sempre que chega o tempo da colheita, sobem os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente, adentram o território israelita. E você percebe aqui que eles adentram com extrema facilidade, sem nenhum tipo de resistência. E na hora em que eles bem entendem, eles invadem esse território, se acampam no território israelita, armam ali as suas tendas, e agora aquilo que Israel ia colher, não colhe mais. Porque não colhe, diz a Bíblia Sagrada, que o inimigo agora pega aquilo que Israel semeou para si. E o que chama minha atenção é que o inimigo não pega para fazer uso próprio. O inimigo não pega o fruto da semeadura de Israel para usar para si. Diz a Bíblia que o inimigo pega e destrói aquilo que Israel semeou, como que dizendo: eu não preciso daquilo que você semeou, eu não preciso do fruto da tua semeadura. O meu prazer está em ver você não usufruir daquilo que é teu por direito. Eu vou destruir o que você semeou, eu vou destruir o fruto da tua semeadura. Os irmãos vão perceber que o inimigo tem aqui todas as condições de matar Israel de uma vez só, mas ele não mata, ele prefere destruir o fruto da semeadura de Israel, ao ponto que Israel, cada dia que passa, vai empobrecendo mais,
vai enfraquecendo mais. Logo, o que o inimigo está fazendo com Israel é matar Israel aos poucos. Agora imagine os irmãos, 7 anos que Israel está semeando e não colhe, semeando e não colhe. Cada ano que entra é uma expectativa nova. Quem sabe alguém olha e diz: este ano vamos colher, este ano vai dar certo. Mas quando o ano começa, a história se repete. É mais um ano que Israel semeia e não pode usufruir dos frutos da sua semeadura. O inimigo vem, destrói e vai embora, deixa Israel sem nada, nem mesmo bois, ovelhas, não ficava nenhum tipo de mantimento para Israel. Interessante é que por esse motivo, diz a Bíblia, que Israel nos montes fez covas. Isso mesmo, Israel foi cavar covas no monte. Não somente isso, Israel também fez algumas cavernas, algumas fortificações. E por que Israel fez isso, Aldoir? Simples. Toda vez que chegava o tempo da colheita, alguém dava um brado dizendo: é tempo de colher. Porém, do outro lado, alguém já dava o brado dizendo: infelizmente, mais um ano nós não poderemos colher, porque o inimigo está subindo mais uma vez, como uma multidão de gafanhotos, vão adentrar o nosso território, vão destruir o fruto da nossa semeadura. O inimigo está vindo aí, não vai dar para colher. E o que Israel fazia? Israel ia se esconder dentro da cova que ele mesmo cavou. Israel ia se esconder dentro das cavernas, nas fortificações, enquanto o inimigo fazia o que queria dentro daquele território. São 7 anos vivendo dentro desse sistema vicioso, se escondendo dentro de cova, se escondendo dentro de caverna, se escondendo dentro de fortalezas, enquanto o inimigo faz o que quer no território, destrói o que Israel semeou e vai embora. Interessante, queridos, é que cova é lugar de morto. E aí eu te pergunto: Israel está vivo ou Israel está morto? Perceba que a estratégia de Israel é essa: eu vou me esconder dentro da cova que eu cavei, porque se o inimigo passar por aqui e me ver dentro desta cova, o inimigo vai entender o seguinte: deixa esse aí quietinho, porque ele já morreu, e morto não dá trabalho, morto não causa perigo, morto tem boca mas não abre, tem mão mas não levanta, tem perna mas não pode mover. Está percebendo? Israel está num ambiente de morto, se escondendo. Israel está dentro de caverna. Caverna na Bíblia fala de ambiente de desistência. Lembra de Elias dentro da caverna? Israel está se escondendo enquanto o inimigo faz o que quer, enquanto o inimigo pinta e borda, como alguns dizem por aí. 7 anos nesse sistema vicioso, 7 anos que o inimigo está fazendo isso. Sabe quem é o inimigo? Sabe quem são os adversários? Verdadeiros ladrões de alegria. Qual é a alegria de alguém que semeia, irmãos? A maior alegria de um semeador é colher o fruto da sua semeadura. Porém, 7 anos desta forma, semeia e não colhe, semeia e não colhe, semeia e não colhe. Eu te pergunto: que alegria pode ter alguém que há 7 anos vive desta forma, que há 7 anos não pode tocar no fruto da tua semeadura? Sabe quem é o inimigo? Verdadeiros sepultadores de sonho. Qual é o maior sonho de alguém que semeia? É poder usufruir, é poder colher o fruto da sua semeadura. Mas olha o que o inimigo está fazendo. O inimigo pega o fruto da semeadura e destrói na cara de Israel, como que dizendo: teu sonho era pegar isso aqui nas mãos, mas olha o que eu faço com o seu sonho. Eu acabo com ele, eu destruo ele.
Sabe quem são os inimigos? Verdadeiros destruidores de esperança. Que esperança pode ter alguém de vivenciar dias melhores, se já há 7 anos está vivendo desta forma? Semeia, não colhe, semeia, não colhe. A esperança vai embora, a esperança se acaba de vivenciar dias melhores, ao ponto que é natural aceitar o momento que está vivendo, é natural se conformar com a crise que está estabelecida. E é isso que chama a minha atenção. O texto sagrado nos diz que Israel chegou no limite. Israel chegou no fundo do poço, como alguns dizem por aí. Israel empobreceu tanto, enfraqueceu tanto, que diz a Bíblia, que se lembrou do Senhor. Israel dobrou os seus joelhos, Israel se prostrou diante do grande eu sou. Israel passa a clamar a Deus. Engraçado é que Israel teve que ir no limite para lembrar que tem um Deus que pode reverter qualquer tipo de situação. Israel precisou chegar no fundo do poço para se lembrar que existe um Deus que nunca os desamparou. Interessante é que Israel agora, quando clama, vai ver que o Deus que eles abandonaram está ali pronto para ouvir o clamor deles. E quando Deus ouve o clamor da nação, Deus responde da seguinte forma, e isso é que eu acho lindo. A Bíblia diz que Deus enviou para eles um profeta. Eu vou repetir isso aqui para você. Deus enviou um profeta com a resposta do clamor de Israel. O tempo era de apostasia? Sim. O tempo era de crise? Sim. Mas Deus ainda tinha um profeta que ele podia usar. Deixa eu te dar uma notícia. Ainda que o tempo seja de apostasia, ainda que o tempo seja de crise, Deus ainda tem os seus profetas para usar na terra. Alguém vem e pergunta ao Doir: qual o nome desse profeta? Da onde que ele veio? Qual é a sua biografia? A Bíblia não diz o nome dele. A Bíblia não diz de qual tribo ele era, não diz. A Bíblia diz aqui apenas que era um profeta. É um anônimo, não é um famoso, não é alguém que está com o nome nos cartazes, nos outdoors da cidade, não. É um anônimo, mas é alguém que Deus pode contar, é alguém que Deus pode usar, é alguém que está com o ouvido, aleluia, pronto a ouvir o que Deus tem a dizer e com a boca disposta a abrir para falar aquilo que Deus quer falar para com o seu povo. Deus ainda tem profeta, Deus ainda tem os seus remanescentes. E o que eu acho extraordinário é que mesmo sendo anônimo, mesmo não tendo um nome afamado no cenário, ele vai chegar diante do povo de Israel e trazer a mensagem que Deus havia confiado a ele. E a mensagem, ela não é para massagear o ego de ninguém. A mensagem vem como um confronto. E a mensagem desse profeta é mais ou menos assim. Ele diz: gente, Deus tirou vocês das mãos dos egípcios, Deus arrancou vocês daquela terra, Deus deu a terra deles para vocês, a terra dos seus adversários, mas vocês viraram as costas para Deus. A mensagem é de repreensão, sim, mas ela também vem em tom de segunda chance, ela vem em tom de nova oportunidade. E é esse Deus que eu vim pregar esta noite, é sobre Ele que eu vim falar esta noite. Um Deus de novas oportunidades, um Deus que pode reverter qualquer situação que aos olhos humanos parece ser irreversível. Então nós precisamos entender como é que Deus vai livrar Israel das mãos dos midianitas. E a Bíblia diz que havia um homem por nome de Gideão, que estava malhando o trigo no lagar, não para se esconder. O texto é claro em dizer que era para esconder o trigo. A preocupação de Gideão não era consigo mesmo, mas para com o trigo
Ele malhava o trigo no lagar para o esconder, para esconder o trigo do adversário. E aí eu te pergunto, como é que Gideão tem trigo para malhar no lagar, se o texto sagrado nos diz que o inimigo entra, destrói, não deixa ovelha, não deixa boi, não deixa gato, não deixa mantimento, não deixa nada, mas agora aparece no cenário da história um homem que tem trigo para malhar no lagar. Tem trigo para malhar no lagar. Escute isso aqui. Lembra que eu disse aos irmãos que toda vez que chega o tempo da colheita, alguém dá o brado e diz: é tempo de colher. Lembra? Interessante é que alguém do outro lado também dá o aviso: lá não vai dar para colher, lá vem o inimigo. Nesta hora, o que o povo faz? Vai para a cova, caverna, fortaleza, se esconde, se oculta e assiste de camarote o inimigo destruir tudo que eles semearam. Só que aqui que eu quero que você entenda: quando alguém dá o brado dizendo não vai dar para colher, quando alguém dá o brado dizendo lá vem o inimigo, aparece um doido no cenário. Aparece um doido no cenário. Quem é ele? Um tal de Gideão, que antes que o inimigo chegasse no território, antes que o inimigo entrasse no campo, ele entrava dentro do campo, resgatava o trigo e corria de forma estratégica para o lagar, para no lagar malhar o trigo e esconder o trigo do adversário. Percebeu? É exatamente aqui que eu queria chegar. A minha palavra esta noite é de confronto para você. A gente sabe que o tempo é de crise, a gente sabe que o cenário é adverso, mas a minha pergunta é: quem é você no tempo da crise? Quem é você na hora em que a crise está instalada? Você é como estes que se escondem na cova, que se escondem nas cavernas, que se escondem nas fortalezas? Ou você é um Gideão que corre para dentro do campo para resgatar o trigo? Quem sabe alguém olhava para Gideão e dizia: esse aí é doido, se o inimigo pegar ele ali agora, vai matar Gideão, vai acabar com Gideão. Só que o pensamento de Gideão era esse aqui: já que é para morrer, não vou morrer como um covarde, se escondendo em cova, não vou morrer como um covarde, fugindo da luta, não vou morrer como um covarde dentro da caverna, nas fortificações. Se for para morrer, eu vou morrer lutando pela minha sobrevivência. Se for para morrer, eu vou morrer lutando pela minha vida, pela vida da minha casa, da minha família. Gideão está malhando trigo no lagar, e é isso que eu acho extraordinário. E já parto aqui para o encerramento dessa palavra. Deixa eu te dizer isso aqui. Gideão está malhando trigo no lagar. Aí diz o texto sagrado que desce o anjo do Senhor. Oh, glória a Deus. O anjo não é da terra, o anjo é do céu, grave isso. O anjo desce e vai falar com Gideão. E as palavras do anjo são essa: o Senhor é contigo, varão valente e valoroso. Vou repetir: o Senhor é contigo, varão valente e valoroso. Quem está falando com Gideão não é da terra. Quem está falando com Gideão é do céu. E o céu está chamando Gideão de valente. Valente. Eu já ouvi alguém dizendo: o que tem de valente? Alguém que está escondido, malhando trigo no lagar, é que não prestar atenção no texto. Se quem é do céu está chamando Gideão de valente, para que se importar com o que aqueles que são da terra estão dizendo? O que vale é o que o céu fala ao teu respeito. Se o céu chamou de valente, o céu tem os seus motivos. O céu está vendo o que talvez a terra não consegue enxergar. E o que o céu está vendo? Alguém que no tempo da crise, no momento da adversidade, ao invés de se esconder, ao invés de ficar na cova, caverna, fortaleza, arriscou a própria vida em prol do trigo, para resgatar o trigo. E o céu está olhando e está dizendo: tem um valente
em meio a uma geração de covardes. Vou repetir: tem um valente em meio a uma geração de covardes, e eu posso contar com ele agora, na hora da crise. Deus diz: Gideão, eu estou te levantando, e vai ser através da tua vida que eu vou mudar este cenário, que eu vou mudar essa história. Gideão então olha e diz: Senhor, o Senhor deve ter errado na escolha. Só que deixa eu te dizer uma coisa: Deus não erra. Vou repetir: Deus não erra. Deus não errou quando escolheu você, não. Deus sabe quem Ele escolhe. Deus conhece quem Ele escolhe. Gideão vai apresentar a Deus aqui alguns motivos para que Deus não o escolhesse, alguns motivos para que Deus o descartasse. Só que Gideão não sabia que os motivos que ele estava dando a Deus, para Deus não o levantar, não o escolher, foram exatamente os mesmos motivos que fizeram Deus escolher Gideão. Escute isso. Gideão chega para Deus e diz: Senhor, o Senhor errou na escolha, porque eu acho que o Senhor não conhece a tribo da qual eu saí. O Senhor não conhece a minha família, o Senhor não conhece a minha casa. Eu sou da tribo de Manassés, eu sou da tribo mais pobre. Senhor, o Senhor errou na escolha, porque o Senhor está escolhendo um pobre para mudar um cenário tão caótico da nação. Não posso ser eu. O Senhor escolheu a pessoa errada. Só que Deus está olhando para Gideão e dizendo: tá, Gideão, que mais? Qual o problema? Gideão disse: Senhor, tem mais. Dentro da minha casa tem muita gente grande, só que eu na casa de papai sou o menor. O Senhor errou na escolha. O Senhor errou na escolha. Só que eu penso Deus olhando para Gideão e dizendo: Gideão, são exatamente esses motivos que me fizeram te escolher. Gideão, eu não dependo disso aqui para levantar alguém quando eu quero. Eu não dependo disso aqui para usar quem eu quero. Gideão, eu estou te levantando, não é pelo nome da tua família, não é por causa da tribo que você saiu, não. Eu estou te levantando porque eu vi em você a característica de alguém que eu precisava: um valente. Gideão, tem mais. Na casa do teu pai, sabe por que eu escolhi você, que é o menor? Porque eu não conto com os grandes, eu conto é com os pequenos. Porque os grandes contam com a força do seu braço, os grandes confiam no seu talento, os pequenos não. O menor não. O menor é totalmente dependente de mim, Gideão. É você que eu vou usar. Gideão olha para Deus, William, e diz: Senhor, então me dá uma garantia de que eu vou vencer. Me dá uma garantia, Senhor, de que tudo vai dar certo. Me dá uma garantia, eu preciso ter certeza, Senhor, de que esse quadro vai mudar. O Senhor olha para Gideão e diz assim: Gideão, vou te dar só uma garantia: eu serei contigo. Eu serei contigo. Eu serei contigo. Tá bom, ou você quer mais alguma coisa? Tá bom, ou para você ainda não é suficiente? Eu, Gideão, vou ser contigo. E há de ser que na hora da peleja, Gideão, vai ser mais ou menos assim: você vai ferir a eles como se eles fossem um único homem. Porque você não vai no teu talento, você não vai na tua força, você vai na minha força, Gideão. Você vai debaixo da minha mão, você vai no meu poder. E eu estou te garantindo, Gideão, vou te dar vitória. Vou te dar vitória. Só que tem um problema, tem um caminho para a gente encerrar. Sabe qual é o problema de Gideão? É que Gideão ainda não confiava plenamente no Senhor. A dependência de Gideão não estava totalmente no Senhor. Por que, Odoir? Simples. Gideão está confiando mais nos 32 mil homens que ele tem ao seu dispor do que no Deus que chamou ele, do que no Deus que levantou ele. Só que o Senhor se apresenta e diz: Gideão, tem alguns problemas no teu exército que você desconhece. Quais são os problemas, Senhor? Deixa eu te apresentar alguns, Gideão. Eu não posso dar vitória para vocês agora com esta quantidade, com 32 mil homens, porque tem alguns homens do teu exército que são soberbos. Gideão, se eu der vitória agora, eles vão chegar e vão dizer: foi a minha mão, foi a força do meu braço que fez isso tudo. E Gideão,
se tem uma coisa que eu tenho ciúme, é de glória. Glória eu não divido com ninguém. O que é meu, Gideão, é meu. Então, Gideão, eu vou tirar os soberbos do exército. Tem mais, Gideão. No meio do teu exército tem gente fardada com roupa de guerreiro, tá com cara de valente, Gideão. Só que tem um problema. Eu conheço o coração. Tá num posto de valente, tá com farda de valente, tá com equipamento de guerra na mão, mas o coração é de covarde. Na hora da guerra vai virar as costas para você, Gideão. Vai te deixar sozinho e você vai ter prejuízo. Não dá para você contar com eles. Eu vou tirar também essa turma. Interessante, você conhece o texto, é que de 32 mil sobram apenas 300. E dos 300 tem um que pode ir além com Gideão. O nome dele é Purá. E encerramos. Deus chega para Gideão e diz: Gideão, se você ainda teme descer contra o teu inimigo, em outras palavras, já te dei sinal, já te fiz promessa, já falei que sou contigo, mas se ainda você tem medo, pega o teu moço Purá, desce até o posto avançado da sentinela, Gideão, porque lá o teu inimigo estará conversando. E o que o teu inimigo está conversando, quando você ouvir o que o teu inimigo está falando, vai te dar força e coragem que você precisa para adentrar no território deles, para ir para a peleja. Sabe o que Deus está dizendo? Gideão, se o que eu falo não é suficiente, escuta o que o teu inimigo está falando, para você ver se você não vai ter coragem para ir. Gideão desce com Purá, chega no posto avançado da sentinela, e lá está o inimigo conversando. E qual é a conversa dos adversários? É esse: um chega para o outro e diz: meu amigo, eu tive um pesadelo essa noite. Não, não foi um sonho, foi um pesadelo. Qual é o sonho que você teve? Olha, foi mais ou menos assim: eu tive um sonho que tinha um pão, e dá detalhes, um pão de cevada que estava torrado. E esse pão de cevada torrado, sozinho, sem que ninguém empurrasse, ele começou a rodar, como se tivesse vida própria. E esse pão não bateu nas tendinhas, ele adentrou no nosso arraial e bateu direto na tenda do comandante. E quando bateu na tenda, ela virou, ficou de ponta cabeça. E do jeito que ficou, nunca mais saiu daquele jeito, ficou ali, de ponta cabeça. Eu tive esse sonho, eu não consegui dormir direito à noite. O companheiro dele olha para ele e diz: aí, rapaz, eu tenho a interpretação desse teu sonho. Qual é a interpretação? Então, tu sonhou com pão de cevada torrado. E isso aí não é outra coisa senão a espada de Gideão. Deus certamente nos entregou nas mãos de Gideão. Não vai ter jeito. Deus está vindo com juízo contra nós, e nós seremos derrotados. Quando Gideão escuta isso, Gideão entende o recado de Deus para o teu inimigo. Gideão, eu estou vindo nesse tempo de crise como uma espada, trazendo juízo, abatendo o teu adversário, abatendo a tenda do comandante. Mas para você, Gideão, para você, eu venho como um pão de cevada torrado. Para eles eu sou espada, para você eu sou pão. E como pão, Gideão, sou eu que te sustento. Como pão, sou eu que te alimento. Como pão, sou eu que te mantenho de pé. Tem mais, esse pão aqui, ele não é qualquer pão, é um pão de cevada. Pão de cevada é composto de trigo, água e azeite. Não tem fermento, não tem fermento, não tem fermento. Fermento na Bíblia aponta para o pecado, é um tipo do pecado. Em outras palavras, esse pão não tem envolvimento com o pecado, não tem envolvimento com o pecado. Eu não vou nem te falar quem é esse pão, porque eu só conheço um pão de cevada torrado, porque passou pela fornalha do sofrimento e ainda continua vivo. E detalhe, esse pão tem vida própria, roda sozinho e tem endereço. Ele vai na tenda do comandante. Eu não sei se você está entendendo, mas nós também temos um pão.
esse pão de cevada torrado chamado Jesus Cristo de Nazaré, o pão vivo que desceu do céu, esta noite ele desce no campo, ele adentra o arraial do adversário, só para nos dar a vitória. Aí na sua casa mesmo, se você puder, se sentir de Deus, levante a tua mão, levante a tua mão aí na sua casa onde você está, e comece a adorar a Deus. Por que, Eloy? Porque Deus está vindo com juízo, Deus está trabalhando em nosso favor. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho os meus Gideões para levantar, eu vou usar os meus Gideões, e eu vou trazer de novo a esperança que foi embora, eu vou restaurar os sonhos que se perderam, eu vou trazer de volta a alegria que se perdeu. Sabe por quê? Porque eu permiti esse sofrimento todo só para trazer a nação de novo para o altar. Eu permiti tudo isso só porque eu estava com saudade de te ver clamando, só porque eu estava com saudade de te ver pertinho de mim. Você se afastou, mas na hora da crise eu te trouxe para perto de novo, e agora eu não perco mais você, eu não perco mais você. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui essa noite. Ele te coma na Itemia. Deus está agindo em nosso favor, há algo novo acontecendo, Deus está trabalhando. Eu sei que às vezes a gente não consegue compreender a dimensão do que Deus está fazendo, mas Deus está agindo em favor da nação, Deus está trabalhando, e eu creio em um tempo de mudança, eu creio em um tempo novo. Aleluia, oh glória a Deus. Preciso orar por você, preciso orar pela tua vida. Oh glória ao nome de Jesus. Quem sabe você se afastou, quem sabe você no meio da crise você se afastou de Deus, mas Deus essa noite, no meio dessa live, está olhando para você e está dizendo: é tempo de voltar. Eu estou permitindo algumas coisas para ver se você lembra de mim. Eu permiti algumas coisas mudarem, acontecerem, para te trazer para perto do altar. Aí onde você está, se você quiser dobrar o seu joelho e voltar para Jesus hoje, confessar os seus pecados agora e dizer: Senhor, eis-me aqui, conta comigo. Nós estaremos louvando a Deus. Enquanto eles louvam ao Senhor, Deus pode te visitar aí agora, Deus pode te encher aí agora. Quem sabe você está ouvindo e está dizendo: eu estou tão fraco, eu me sinto tão fraco. Mas essa é a noite que Deus pode te fortalecer, que Deus pode te encher. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro agora pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs que estão nesta live nos ouvindo, por aqueles que ainda vão ouvir, Senhor, esta palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, levanta agora os seus Gideões, levanta agora os sobreviventes, aqueles que estão, ó Pai querido, ainda lutando, ainda tentando, Senhor, nesse tempo difícil. Dá a Ele força, dá a Ele graça, sustenta na palma de tuas mãos, meu Pai. Eleva o Jurimi Koma na Itzeui. Pai, usa esse meu irmão, usa essa minha irmã neste tempo de crise, para mudar este cenário, para mudar a história de alguém. Vai levantando eles agora, com poder, com autoridade, com graça, debaixo da tua unção, ó Deus. Uribichou, Amantui, Badagai. Senhor, essa presença que estamos sentindo aqui, que Ele sinta agora na sua casa, seja renovada agora, seja fortalecido agora, seja tocado pelo Espírito de Deus neste momento. Aleluia. Louvar a Deus. Oh, glória. Aleluia. Deixa Deus te tocar aí, deixa Deus te encher essa noite, deixa o Espírito